Capítulo 140. Jovem monarca, Bero chamou Surro cautelosamente no momento em que pôs os pés na prisão de Giza. Eu sei. Surro assentiu, olhando para a frente. Ele podia sentir pessoas em várias partes da prisão. Dizia-se que um criminoso sempre retornava à cena de um crime, então Surro se perguntou se esse era o caso aqui, mas esses não eram criminosos. Outro competidor, hein? Você é um invocador. Os caçadores de recompensas que chegaram à prisão primeiro franziram a testa assim que viram Surro. Eles notaram o pequeno lobo na frente dele, farejando e olhando ao redor. Uma invocação especializada em rastreamento, talvez. Mais um competindo pelo nosso prêmio. Enquanto Surro observava os olhos no prédio observando cautelosamente, ele se lembrou mais uma vez de quão puramente competitiva era a indústria de caçadores de recompensas. No entanto, nem todo caçador de recompensas simplesmente o tomava por um rival. Alguns deles se aproximavam dele com um tom amigável. Ei, você faz parte de algum time? Aquela invocação não parece equipada para a batalha. Por que você não se junta a nós? Você poderia se juntar a mim. Invocadores não eram populares em dungeons, onde qualquer habilidade que não fosse relacionada ao combate era inútil. Mas as coisas eram diferentes quando se tratava de caçar vilões. Invocadores com um olfato altamente desenvolvido ou habilidades feitas para rastreamento podiam tornar um invocador muito procurado. Olha, jovem monarca! Você é massivamente popular! Bero disse, assentindo orgulhosamente como se estivesse celebrando o sucesso de seu próprio filho. Surro, no entanto, não tinha interesse em se juntar a nenhum desses caçadores de recompensas. Toda vez que ele recusava firmemente eles recuavam com uma carranca. Um invocador não consegue lidar com um vilão sozinho. Talvez ele seja jovem demais para entender. Bem, os jovens têm que aprender da maneira mais difícil. Você parece um iniciante. Não vem até nós depois chorando por ajuda. Inúmeros caçadores de recompensas ofereceram conselhos que pareciam sábios, mas Surro os ignorou. Alguns deles deixaram seus cartões de visita em sua mão, não querendo desistir de recrutá-lo. Se você mudar de ideia, entre em contato conosco. É certo que nos encontraremos novamente. Mio estava certa. Surro lembrou o que ela havia dito sobre não haver pessoas suficientes para esse tipo de trabalho. Com certeza, há poucos caçadores de recompensas, considerando o tamanho do trabalho, ele disse. Nem todos estão representados aqui, jovem monarca. O incidente ocorreu há apenas 2 dias, e mais deles já devem ter inspecionado este lugar e seguido em frente. Surro assentiu com as palavras de Bero. Assim como ele tinha vindo aqui primeiro para investigar, a maioria dos outros caçadores de recompensas deve ter pensado de forma semelhante. Ao verificar os vestígios de combate, alguém poderia descobrir aproximadamente o nível dos vilões. Verificar a prisão era uma forma de reconhecimento. Parece que alguns são mais fortes do que o esperado. Por que não recuamos dessa vez? Acho que seria melhor fazer dungeons em vez disso. Parece uma boa ideia. Alguns caçadores se afastaram sem hesitar, decidindo que essa caçada seria desafiadora. Eles estavam muito longe da guilda do Tigre Branco, que voluntariamente assumiu a tarefa de caçar os prisioneiros para a segurança dos cidadãos. A guilda do Tigre Branco é uma exceção. É assim que a maioria dos caçadores se comporta. Quem arriscaria suas vidas em algo que não vale dinheiro? Kui sussurrou para Surro enquanto observavam os caçadores de recompensas saindo da prisão um por um. A guilda do Tigre Branco provavelmente se comporta dessa maneira porque o mestre da guilda era bombeiro antes de despertar. Um bombeiro? Surro perguntou. Aparentemente, Deck Onho, o caçador de rank S, já havia salvado os cidadãos para viver. Conforme Surro demonstrou interesse nesse novo fato, os olhos de Kui brilharam. Essa era uma chance de ganhar alguns pontos de Brownie. Sim.
Mas a guilda só pode manter isso por um tempo. Tendo sido vice-mestre de guilda de uma grande guilda, Kui avaliou a guilda Tigre Branco com uma voz fria e lógica. O mestre da guilda logo mudará de rumo para evitar coisas que não darão lucro. É preciso dinheiro para administrar uma guilda, especialmente uma grande. Não é algo que você deveria dizer, já que você gostava de desviar fundos em sua posição anterior, comentou Surro. Repreendido, Kui pigarreou desconfortavelmente e desapareceu nas sombras. Surro sorriu. Interessante. O mestre da guilda do Tigre Branco era bombeiro? Meu avô também era. Realmente foi uma coincidência intrigante. Eles não podem se conhecer, podem? Ele começou a se perguntar. Mas ele descartou isso como um pensamento bobo e decidiu se concentrar na investigação em questão. Ele logo aprendeu algo. Tenho certeza agora de que não há vestígios de nenhuma remoção forçada das tornozeleiras. De fato. Nenhum sinal de bombas, Bero concordou. O interior da prisão estava coberto de sangue, resultado de uma batalha, e havia vestígios de várias habilidades usadas. Mas eles não conseguiram encontrar nenhuma tornozeleira que tivesse sido arrancada ou qualquer sinal de explosão dos inibidores. Isso só podia significar uma coisa. Eles usaram algum método especial para desabilitar os inibidores, Surro murmurou. Os presos usaram mana sem remover os inibidores, era a única conclusão possível a que ele conseguiu chegar depois de olhar ao redor do local. Não estava claro o que exatamente eles fizeram para conseguir isso, mas significava que os vilões não poderiam mais ser controlados usando os inibidores. Não que esse fosse o problema de Surro, é claro. A associação teria que lidar com as consequências, ele se concentraria na investigação e nada mais. De qualquer forma, Grey, lembre-se de todos os cheiros daqui, disse Surro. O lobo ganiu e começou a farejar ainda mais ansiosamente. Era difícil lembrar os rostos de todos os 500 vilões, e além disso, era improvável que eles tivessem seus rostos expostos. Mas se Grey pudesse memorizar os cheiros na prisão, o rastreamento certamente se tornaria muito mais fácil. Foi por isso que os outros caçadores de recompensas tentaram recrutar Surro. Ele tinha acabado de olhar ao redor da prisão quando outro caçador de recompensas sorriu e deslizou até ele. Então, você terminou sua pequena inspeção, o homem disse. Se você terminou, por que não se junta a mim? Surro parou e observou o homem sem dizer uma palavra. Grey mostrou os dentes violentamente e rosnou. He. Que vira-lata adorável. Bem cruel para uma invocação rastreadora. Jovem monarca, essa pessoa é bem suspeita, Bero avisou. Surro assentiu enquanto a formiga-sombra continuava, ele fede a sangue, sangue humano. Ele matou massas de pessoas. Ah, você consegue detectar isso? Invocações interessantes você tem aí. Você vai ser útil, tudo bem. O homem simplesmente deu de ombros em vez de ficar surpreso com as palavras de Bero. Ele então tirou um distintivo do bolso e mostrou para Surro. Caçador de recompensas licenciado pela Hunters Association. Nome, Kang Taeshik. Classificação, B. Os olhos de Surro brilharam quando viu a licença da associação. Agora, eu posso não parecer grande coisa, mas eu sou um dos poucos caçadores de vilões profissionais. Eu não sou como aqueles outros idiotas meia-boca. Você vai achar vantajoso se juntar a mim. Taeshik se apresentou oficialmente, mas dificilmente foi uma introdução do tipo comum. Sua invocação disse que eu fedo a sangue? Claro que sim. Eu matei mais pessoas do que feras mágicas. Surro olhou para ele com cautela. Ei, não olhe fixamente. É rude. Você vai ferir meus sentimentos, por mais improvável que isso pareça. Você acha que eu matei civis sob uma licença da Coreia Associação de Caçadores? Não, apenas vilões. Estranhamente, Taeshik era um verdadeiro caçador de recompensas que só ia atrás de vilões, em vez de limpar dungeons.
Vendo a expressão cautelosa ainda no rosto de Surro, ele deu de ombros e fez um gesto amigável. Que tal isso, então? Vou te dar as informações que reuni até agora. Você pode decidir se quer se juntar a mim depois de ouvir. Informação. Isso mesmo. Eu provavelmente sou a pessoa mais bem informada dentre todos os caçadores de recompensas aqui. Vamos ouvir primeiro. Se o homem lhe dissesse primeiro, Surro não tinha razão para recusar. Ele assentiu calmamente. Taishik sorriu como se esperasse isso. Ele não parecia querer que sua informação fosse ouvida por outros, já que ele verificou os arredores antes de começar a falar lentamente. Você sabia que Van Dong-suk, o instigador do motim, tem o apoio de Van Dong-sou? Surro assentiu. Dong-sou, o vilão de Rank S, era dito ter sido o soldado das sombras Greer em uma linha do tempo diferente. Bem, Dong-sou realmente cortou laços com seu irmão há muito tempo. Cortar laços. Sim. Para ser mais preciso, foi Dong-suk quem cortou Dong-sou de sua vida. Taishik começou a contar a história que ele conhecia. Asterisco, asterisco, asterisco. Antes do grande cataclismo, Van Dong-suk e Van Dong-sou eram conhecidos como os Con Brothers. Eles sempre foram gananciosos por dinheiro, e sua fome só se tornou mais insaciável à medida que envelheciam. No mesmo dia em que terminaram de cumprir suas primeiras sentenças de prisão e retornaram à sociedade, eles voltaram direto para o crime. Suas vidas eram sem esperança, uma sequência de uma sentença atrás da outra. Os irmãos, no entanto, estavam muito satisfeitos com suas vidas. Se ambos cometessem o mesmo crime, recebessem a mesma punição e acabassem na mesma prisão, a vida na prisão não seria tão ruim. Os irmãos ainda estariam juntos. Logo após o grande cataclismo, no entanto, suas vidas mudaram completamente. Oh, o que está acontecendo? Ei, não me diga que você acordou, Dong-suk. Foi o irmão mais velho que despertou primeiro. No momento em que sentiu o imenso poder crescendo dentro dele, ele entendeu que não precisava mais viver como um covarde e depender de fraudes. Somente aqueles que não conseguiam lutar recorriam à fraude para ganhar dinheiro. Logo após o cataclismo, quando o caos no mundo estava no auge, Dong-suk se tornou um vilão. Em vez de um fraudador, ele se transformou em um ladrão armado, saqueando lojas de conveniência e restaurantes. Ha ha ha! Dinheiro! Você vê isso? Dinheiro! Quem diria que seria tão fácil? Ele sentiu que tinha sido um tolo, tentando tanto com seus pequenos esquemas inteligentes para ganhar somas tão pequenas. Xi! Você ainda não acordou? Talvez você não tenha talento. Ele começou a pensar que seu irmão, que ainda era incapaz de usar até mesmo a menor quantidade de mana, também era um tolo. Ouvi dizer que muitas pessoas acordam quando menos esperam, Dong-suk. Só me dê um pouco mais de tempo e... Um pouco? Quanto tempo é isso? Você é inútil. Dong-sou, o irmão mais novo, pouco pôde dizer em resposta às críticas abertas de Dong-suk. Era verdade que ele não havia despertado, e mana não era algo que alguém pudesse ganhar só porque queria. E não muito tempo depois disso, Dong-suk se separou de seu irmão. Você pode se perder. Dong-suk? O que você quer dizer? Saia daqui, seu filho da puta inútil. Um parceiro era uma vantagem ao cometer fraudes, mas Dong-suk não tinha mais motivos para compartilhar seu dinheiro. Tendo mandado seu irmão embora sem piedade, Dong-suk continuou seu roubo por todo o país. Ele podia trabalhar muito mais rápido agora que não tinha seu irmão por perto para atrasá-lo. E como ele não precisava dividir os lucros com Dong-sou, ele nunca parecia ficar sem dinheiro também. Os bons dias não duraram muito, no entanto. A Associação de Caçadores foi criada do nada, e Wu Jinshu declarou guerra aos vilões. Foi quase fácil demais para os caçadores da associação prenderem Dong-suk. Ele tentou revidar, mas foi capturado antes que pudesse tentar qualquer coisa.
Tendo estado bêbado de seu poder até então, ele finalmente percebeu algo após sua captura: ele era um peixe grande em um lago pequeno. Quando os dispositivos de medição de mana desenvolvidos no exterior foram finalmente adotados na Coreia, Dong-suk percebeu que ele não era maior do que um vilão de classificação C. Naturalmente, ele foi enviado para a infame prisão Jisan, onde vilões de todo o país estavam sendo contidos. Lá, ele ouviu uma certa notícia: depois que eles se separaram, seu irmão havia se tornado um vilão de classificação S.